pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Estou aqui com o meu convidado, Demerval Guilarducci Bruzzi. Muito obrigado pela presença, Demerval, para o nosso bate-papo aqui. Espero que você se divirta, porque eu me divirto demais. Prazer é meu. Tudo bem, vamos lá. Quem é Demerval Guilarducci Bruzzi? É uma boa pergunta, né? Quem é Demerval Guilarducci Bruzzi? Acho que é um cara que botou alguns objetivos na vida e a vida foi levando. Apesar de ter alguns ideais, alguma coisa, a vida foi me levando e eu fui seguindo. Acho que eu nunca parei para pensar exatamente quem é Demerval Guilarducci Bruzzi. Você é professor, né? Sou, entre outras coisas, professor. Me conta como é que foi essa história de ser professor. Eu era funcionário público, eu trabalhava no Serpro, eu tinha um grande chefe, chamava Paulo Holanda. Aliás, eu tive grandes chefes na minha vida, acho que meu DNA foi feito de grandes pessoas. E ele percebeu que eu tinha muito jeito para dar aula. Na época não tinha Windows, acredite, o ser humano viveu sem Windows, ele viveu sem isso tudo. Claro. Não tinha Windows e estava surgindo a informática, né? O microcomputador estava entrando no mercado. Pra você ter uma ideia, o meu primeiro computador no Serpro, que assim, todo mundo ficava louco para trabalhar com ele tinha 2 megabytes Winchester de HD, né? E todo mundo, nossa, que coisa monstruosa era isso. E aí eu comecei a dar cursos técnicos dentro do Serpro, fiz curso, na verdade, e comecei, ele falou que eu tinha jeito para o negócio e me levou para o mercado. Peguei uma licença sem remuneração, fui para o mercado muito jovem, entre 19 anos, 20 anos na cara, e vi que eu gostava, né? Eu tinha uma habilidade, que era transformar algo muito técnico numa linguagem palatável. Interessante. Me conta como é que foi a sua trajetória da carreira pública no Ministério da Educação. Como é que foi isso aí, esse processo? Tem a ver muito com esse, perdão, com esse passado, né, do Serpro, de tudo isso. Por quê? Eu entrei muito jovem no serviço público. Eu entrei com 18 anos no Serpro. Com 16 anos eu era terceirizado. Eles tinham uma empresa, se não me engano o nome era Cordial, essas empresas que têm terceirizadas, né, no governo. E com 18 anos eu fui efetivado. Naquela época a efetivação era feita por meio de uma prova e tudo. Não era igual um concurso hoje. Não era um mini concurso que a gente chama. Porque tinha algumas pessoas para aquilo ali. E eu trabalhei até os meus 22 anos, mais ou menos, e eu descobri que quando eu fui para esse mercado, que eu peguei essa licença em remuneração, e eu percebi que eu não tinha muito tino para o funcionalismo público. Porque o funcionalismo público ele te ingessa um pouco, né? Se você entra em nível médio, você morre em nível médio. Se você entra em nível superior, você morre em nível superior. Você não tem uma ascensão. E aí eu saí do serviço público, eu pedi demissão, foi na época até do... Foi muito próximo àquela leva do governo Collor, que ele demitiu uma série de pessoas, né? Abriu um espaço para demissão, na verdade. Eu entrei nessa, porque a gente ganhava uma série de benefícios, era como se fosse um PDV da época. Exatamente o que eu ia falar. E aí eu fui para o mercado, e nesse meio tempo de mercado eu resolvo montar uma empresa de treinamento. Montei minha empresa de treinamento, chamava ETI na época. Essa empresa ficou 15 anos no mercado, onde eu conheci várias pessoas em vários ministérios. Entre eles o Ministério da Educação. E você prestava serviço de informática? Treinamento. Entre eles o Ministério da Educação, que eu conheci por meio do Ministério do Trabalho, um gerente da Universidade de São Paulo aqui em Brasília, FIA-USP, o Edson Chi. E eu fazia um trabalho nessa época junto no Banco Central, com o Dr. Cláudio Seabra, que era o diretor de treinamento do Banco Central na época, e fazia no Ministério do Trabalho com o Edson Chi. E certa vez, nesse trabalho que eu fazia, eu tive que dar carona para um gestor chamado Cláudio Salles, que era gestor do MEC, gestor público do MEC. E nesse processo todo, ele me pediu para fazer muito falado, já que você mexe com treinamento, você é bom em negociação, nós temos aqui em Brasília, no GDF, o governo do GDF vai devolver o dinheiro para a União, porque ele não conseguiu usar o dinheiro. E ele precisava comprar um software que mexia com Lego Data, que era um Lego tecnológico, né? Que hoje ele está muito difundido, claro. Mas você imagina isso eu estou com 54, são uns 30 anos atrás, quase 20 anos atrás, vamos botar, né? Eu já 25 anos atrás, estava entrando esse Lego Data que era para fazer robótica dentro das escolas, e um software de apresentação, que era uma espécie de um PowerPoint modificado. Perdão. E dentro desse processo, eu falei, não, pode deixar que eu negocie, eu só tenho um pedido, que eu vá fazer essa negociação e minha equipe da minha empresa seja treinada.
E nós damos o treinamento de graça, obviamente, para o GDF, a gente não cobra nada, igual a empresa não vai cobrar, mas eu queria treinar a minha equipe. Ele falou, tudo bem, mas não tem lógica, né? Eu falei, claro que tem. Se eu for treinado, só minha equipe vai entender disso em Brasília. Então eu tenho uma vantagem competitiva de mercado aí, né? Porque se o GDF quiser, outras empresas podem querer, outros órgãos podem querer, outros governos. Você pediu uma exclusividade, né? Ia ser uma exclusividade, não por exclusividade, mas eu ia sair na frente. Sim. Porque não tinha como ter exclusividade para isso, né? Seria até ilegal essa exclusividade. Mas eu ia sair na frente, já que eu ia treinar, e falei, não tem problema não, se você não cobrar nada, a empresa vai fazer, você replica. Eu falei, não, replica até mais. Que a empresa vai fazer 10, eu faço 30. Não tem problema. Eu quero, porque quanto mais eu fizesse também, mais eu treinava a minha equipe para atender outros órgãos ou outros estados, municípios, enfim. E aí foi feito, fui para São Paulo negociar com os caras, foi engraçadíssimo, porque eu peguei na época também a gente usava um negócio chamado talão de cheque, né? Que talvez as pessoas não conheçam hoje. E aí eu peguei lá o talão de cheque, xeroquei o meu cheque e escrevi lá 100 mil dinheiros. Eu não lembro qual era a moeda da época. E fui para um hotel em São Paulo, convidei essas duas pessoas para um café da manhã, conversamos, 1000 amenidades, os caras querendo entrar no negócio e eu disfarçando. Você fala, olha, como é que é São Paulo, como é que é isso, como é que é o mercado aqui, como é que é seu mercado. E os caras querendo entrar na negociação e eu fugindo dos caras, até que o momento que eu falei, olha, meu voo sai daqui a 2 horas, então eu tenho que ir para o aeroporto agora, eu tenho uma proposta para vocês. Aí peguei o cheque, que era um da Xerox, né? Botei o Xerox em cima da mesa lá, 100 mil dinheiros, eu falei, isso aqui que eu tenho para gastar. A última proposta de vocês era em torno de 100 mil para cada um. Eu não tenho, o GDF não tem isso. Vocês têm 2 opções. Ou vocês rasgam esse cheque no meio, ou vocês jogam ele fora. Eu estou indo para o quarto fazer o cheque-in, na volta vocês me dão o resultado. Tchau. Me levantei da mesa e fui. Assim, eles que se virem, né? Porque eu sei que, como eu tinha empresa, claro, eu sei que as empresas têm uma margem grande, eu já tinha pesquisado bastante, né, um software de apresentação, o trabalho foi do próprio cara, então ele podia reduzir a margem dele absurdamente. O cara do Lego, ele tinha um produto externo, então ele tinha que importar, mas mesmo assim ele tinha uma margem bem gordinha para trabalhar, né, eu já tinha pesquisado bastante, e a hora que eu voltei a gente fechou. Eles falaram, olha, tudo bem, mas como é que fica o treinamento? Eu falei, não, o treinamento você só precisa vir para Brasília, vai ter um local, vocês não vão precisar se deslocar, né, não tem problema. E vocês vão treinar uma equipe X, e essa equipe é que vai replicar dentro do GDF. Nós vamos replicar isso. Não, perfeito, então a gente quer que o medo deles era esse custo no final, claro, né? Lógico. E aí, beleza, fechamos isso e nós fomos. E tem uma escola aqui em Brasília, fica em Pipiripau, do lado lá de Planaltina de Goiás. E quando eu fui nessa escola, o laboratório de informática era no chão de terra, chão batido, pisado, porque não tinha piso na escola. Só que você dormiria no chão do banheiro daquela escola, de tão limpo que era. De tão bonita que era a escola, de tão organizada que era. Apesar de ser chão batido de terra, não tinha uma poeira dentro do laboratório, sabe? A coisa assim, mais linda que você já viu. Eu me lembro como se fosse hoje isso, que eu voltei, fiz todo o treinamento bonitinho, entrei na sala desse Dr. Salles do MEC e falei, olha, eu preciso de 3.500 dinheiros para viver. No mínimo, no mínimo. Eu quero vir trabalhar aqui. E ele falou, não é bem assim, não tem vaga, não dá para você entrar assim. Eu falei, não interessa, eu quero vir para cá. Eu quero mexer com isso na minha vida, eu quero trabalhar aqui. Ele falou, tá anotado, Demerval, tudo bem, vamos ver aí o que a gente faz e tal. Isso foi mais ou menos por outubro, novembro. Dia 3 de janeiro, depois de 6 anos sem tirar férias, eu tiro férias com a família, estava em Cabo Frio. Dia 3 de janeiro toca meu telefone, já existia celular, e eu atendo o telefone na praia. Ele falou assim, passagem já está tirada, vai para o aeroporto que nós estamos esperando aqui no MEC. Eu falei, não, estou de férias, você não está entendendo, é agora. Aquele que você pediu antes. Eu simplesmente olhei para a esposa e falei, tô indo, depois eu volto para te buscar. E fui para o MEC. Entre idas e vindas no MEC, eu fiquei quase 15 anos. 15 anos. Entre idas e vindas, eu entrei e saí. E na última volta, foi como eu volto como diretor do MEC, uma coisa que era impensável na minha vida. Agora, eu agradeço muito ao Ministério da Educação, porque tudo que eu aprendi assim, de educação saiu lá de dentro. Pessoas que eu conheci maravilhosas saíram lá de dentro. Vamos falar sobre isso. Você foi diretor da TV Escola. Eu era diretor da Secretaria de Educação à Distância, Secretaria de Educação à Distância. Que é a CED do MEC, foi extinta pelo governo. Um dos últimos atos do governo Fernando Haddad extinguiu a CED.
E dentro da sede se comportava alguns programas, entre eles a TV Escola. E a TV Escola era diretamente ligada à minha diretoria, porque era a diretoria de produção de conteúdo e formação de professores. Formação de professores, que você também foi diretor. Sim, então essa era a diretoria. Então eu cuidava de formação de professores do Brasil inteiro e cuidava da TV Escola no Brasil inteiro, né? Agora, obviamente, quando eu falo eu cuidava, não era que eu ia lá e apertava os botãozinhos, né? Eu tinha uma equipe maravilhosa. Como é que foi gerenciar essa equipe? O que fazia exatamente a TV Escola? Cara, foi muito louco. Mas foi muito louco. Porque assim, eu não entendo porra nenhuma de televisão, desculpa. Né? Eu não entendo nada de televisão. Eu tenho que tomar cuidado com isso também. Eu não entendo nada de televisão, sabe? Assim, zero bala de televisão. E eu peguei uma equipe que já existia. Então, eu parto do princípio seguinte: quando você chega, você não mexe, você aprende. Né? Não tenho o poder de sair mexendo, mesmo se eu fosse um especialista. Claro. Então, treinamento era minha área, mas eu não cheguei mexendo. Né? E outra coisa, envolvia muita política. Né? Você está dentro do governo, independente de qualquer partido, de qualquer coisa que seja, envolve muita política. E você tem que ter um tato muito suave no trato com pessoas, que pessoas conhecem pessoas. Né? E nem sempre a competência está em jogo, a técnica. Né? Mas eu posso dizer que eu dei muita sorte. Primeiro assim, que eu já tinha entrado e saído do MEC várias vezes. Então, grande parte de pessoas eu conhecia. Já conhecia. Ajudou bastante isso. Muito. Né? Então, a antiga diretora da TV Escola, a professora Carmen, é o que eu falo, eu tive pessoas maravilhosas na minha vida. Apesar de nunca ter trabalhado diretamente com ela era maravilhosa. Ela era uma pessoa de uma competência absurda na TV Escola. Né? Uma gestora pública, concursada. E dentro da sede eu tinha uma diretora chamada Leila, também, que era uma pessoa maravilhosa e tudo. Mas só um parênteses para você entender essa cronologia. Antes disso tudo, no princípio era o verbo, né? E faça-se a luz. Dentro dessa ideia, tinha uma pessoa chamada Maria Cândida Moraes, que foi a primeira diretora dessa área, que trabalhou, inclusive, com uma pessoa que talvez você conheça, chama Antônio Picarelli. Trabalhou muito com ele também. E você vê que o mundo conspira em algumas coisas interessantes. E beleza, guarda a Maria Cândida Moraes aí, que ela aparece nessa história. Ela foi a primeira diretora dessa área. E aí eu fui, entre idas e vindas lá no MEC, conheci essas pessoas. Eu saí do MEC para a Microsoft, onde eu fui gerente educacional por 5 anos também, volto como diretor. Microsoft, 5 anos. Eu saí da diretor da Microsoft e vou gerente. E vindas foi o Microsoft. Uma delas foi a Microsoft. E quando eu volto lá, diretor, eu não conhecia meu secretário, Carlos Belchovski. Nunca tinha trabalhado com ele. Né? E eu não sou político. Eu nunca trabalhei nem para esquerda nem para direita. Pelo contrário, eu trabalhei com Fernando Henrique, eu trabalhei com Lula, eu trabalhei com o atual presidente, eu trabalhei no Ministério da Saúde a pedidos da Presidência da República num projeto específico. Eu sou um cara técnico, independente. Eu costumo brincar o seguinte: tanto faz quem está lá em cima, eu tenho que trabalhar do mesmo jeito. Né? Claro. Então, eu sou um cara bem técnico, eu procuro evitar muito esses conflitos políticos, mesmo porque eu não tenho poder de mudar essa estrutura. Então eu tento fazer o meu papel dentro da minha estrutura. Então, quando eu volto para o MEC com o Carlos Belchovski, que eu nunca tinha visto, o cara mais louco da minha vida, cruzou muito bem, que eu também era meio porra louca, e a gente começa a trabalhar nessa loucura toda. Então eu junto essa equipe que já existia lá da TV Escola e começa a entender o funcionamento de uma TV. E eles chegam para mim e falam: olha, a gente queria trazer um cara que está no Senado, que ele já foi aqui da TV Escola, e o cara é muito bom, né? Que era o Érico Silveira. O Érico, o cara realmente fora da curva, a inteligência, o QI do cara é absurdo. E eu falei: tudo bem, traz. E aí eu lembro, né, tinha Érico Monerá, Lorena, que era o pessoal da TV Escola, que já estava lá, e eles olhavam para mim assim: mas assim, tudo bem? Eu falei: tudo bem, vocês querem trazer o cara, atrás, não sou eu. Agora, se der errado, eu vou na jugular de vocês. Eu não entendo de televisão, vocês que entendem de televisão. E aí trouxemos o cara chegou super competente, super tranquilo na área, muito bom, tecnicamente muito bom. É como todo jovem, um pouco impulsivo, mas muito bom no trabalho. E nós nos demos muito bem, de cara. Né? Um dos primeiros momentos dele, ele tinha 1 mês e meio de MEC, ele chega na minha sala e falou: olha, eu mandei tirar sua passagem, tá? Eu falei: passagem? Passagem? Ele falou: nós temos que ir para Cannes, Paris. Ó. Eu falei: sério, eu vou conhecer a Torre Eiffel? Porque eu não conhecia, né, Paris. Eu falei: eu vou conhecer a Torre Eiffel? Ele falou: não, é porque a Feira de Cannes é onde a TV Escola comprava programação. E só existem 2 empresas que podem importar e trazer para o Brasil, legalmente falando, né? A TV Escola, só explica para quem não conhece. Você comprava material de fora e trazia para cá? Tem 2 momentos. A TV Escola ela tinha produção própria, que é uma coisa que eu incentivo, uma coisa que eu briguei muito para dar certo e deu.
Eu agradeço muito ao Carlinhos, né, que era o meu secretário, que me dava autonomia total, total. E a gente comprava dessa empresa, de DAC Synapse, se não me engano. Também pessoas muito boas, tá? Eu nunca peguei... dentro dessas empresas, por exemplo, eu nunca tive problemas de corrupção, vamos dizer, de compras esquisitas, né, que a gente chama. Não, existia um erro técnico, né, que aconteceram vários erros técnicos, que eu tinha uma especialidade para entender isso, né, de gestão, eu conhecia bem a gestão para isso, mas nunca por... Ninguém lá ficou rico, se a gente pode colocar dessa forma, porque quando a gente fala em TV, sempre gera, né, essa preocupação, como é que ganha dinheiro? Não, era muito complicado. Então esse cara chega, eu devia ter 4 meses de MEC, como diretor do MEC, que é uma coisa você ser funcionário, outra coisa é você ter caneta na mão. O mundo é outro, a vida é outro, o mundo é outro, tudo é outra coisa, a responsabilidade. E quando eu saí do MEC, o MEC e a sede tinha um orçamento, sei lá, de 20 milhões, sei lá, 10 milhões, 20 milhões. Quando eu voltei, o meu orçamento da minha diretoria era bilhão. Uau. Era bilhão, era uma coisa absurda, assim. Foi uma época muito próspera do governo. Né, que a gente pegou a transição ali do governo Lula, então era um governo que mundialmente o mundo estava muito próspero, né? Não é uma coisa que o presidente A, B ou C fez, não, o mundo estava muito próspero e a gente navegou nessa onda aí muito bem. E aí eu falei para ele, não, mas não tem sentido eu ir para Paris. Ele falou, claro que é, você é o diretor tem que ir, eu vou fazer o quê? Enquanto você trabalha eu vou passear, né? Porque eu não tenho nada de televisão, eu vou comprar o quê? Porque a TV Escola, você falou que tinha produção e também tinha as compras. Era mais compra e menos produção no início. Né? E aí ele falou, não, Demerval, mas você é o diretor. Eu falei, você tá louco, não? Fazer o que lá? Você leva alguém da equipe, pô. Não, mas nunca aconteceu isso. Eu falei, ok, eu não era diretor, agora eu sou. Então vai você e vai alguém da equipe. Exatamente, alguém competente, né? Porque, você não é competente? Só, mas eu não era competente para analisar a produção. Basta dizer o seguinte, eu comprei um documentário do Oscar Niemeyer, esse foi uma comédia dentro da TV Escola, porque eu bati o pé, eu falei, não, documentário maravilhoso. Eu não era de assistir muita programação, mas algumas eu encasquetava e eu queria ver. Não sei porquê, essa assim, algo divino apareceu e falou, assiste esse negócio aí. E eu perdi umas 3 horas assistindo um documentário, que eu voltava, cara, um documentário maravilhoso do Oscar Niemeyer. E na época eu falei, não, pode comprar. Eu que autorizava a compra, eu falei, não, compra, esse documentário é maravilhoso. O pessoal, pô, tem certeza, diretor? Eu falei, não, cara, compra, esse troço é maravilhoso. Olha lá no jurídico, vê se pode, está tudo legal e tal, beleza. O documentário tinha mais ou menos assim, 1 hora e pouco. Foi ao ar 25 minutos. E eu fiquei revoltado. A hora que eu vi isso dentro da nossa... Porque quando você comprava, grade, era seu. Aí você tem que botar tempo lá. Vocês que entendem dessa área, né, de produção e tal, você sabe, quando você renta um programa, ele fica X horas na sua grade que você pagou por aquilo ali. Sim. Ele não é seu. Quando você compra, ele é seu. Você bota quantas vezes você quiser e pronto, ele é seu. E eu comprei. Eu falei, não, isso documentário tem que ir para todos isso. Outra coisa. Aí eu já explico essa aí também, que a gente produzia um negócio chamado CD da TV Escola. Aquela programação, para quem não tinha antena, a gente mandava em CD para as escolas. Porra, eu trouxe maravilhoso, maravilhoso. E aí eu falei, isso vai compor a caixa do CD da TV Escola. E aí, primeiro dia que foi pra grade, eu lá vibrado, que eu tinha uma televisão dentro da minha sala, né, que pegava a TV Escola, que é outra história legal também. Eu sei que a gente, 25 minutos. Meu irmão, não teve dúvida. Eu dei uma porrada nele, eu falei, chama a TV Escola aqui agora. Chama o Érico, chama o produtor. Que porra é essa? Como assim, cara? 25 minutos. Eu falei, porra, diretor, é o que deu para aproveitar, né? Eu falei, como que deu para aproveitar? Eu falei, porra, diretor, se você falou só agora no programa aqui com Fala Picarelli 3, porra, o Oscar Niemeyer falava palavrão o programa inteiro. E fumava o programa inteiro. Como é que você passa pra criança? Porra, como é que você passa pra criança isso? Eu falei, gente, eu não prestei atenção. Pô, a gente tentou avisar. Linguagem específica, né? Classificação etária, aquela coisa toda. Exato, né? Eu falei, putz, e agora, cara? Eu gastei aqui 100 mil dinheiros. Não. A compra foi legal, tá tudo certinho, a gente aproveita e o resto a gente pode mandar para os professores. Né? Para eles terem conhecimento a gente pode mandar, não tem mas problema. Mas para veiculação na TV... Dentro da escola, porque tem escolas que a TV Escola passa ali, o professor bota a TV Escola ao vivo, porque ele tem a grade. Era igual a TV a cabo, que a gente recebia uma revistinha em casa, né? Sim. Então ele olhava lá, a grade, tinha uma revista que saía, era bem legal e tal. E aí eu comecei a entender mais da TV Escola, e eu comecei a me aprofundar, e eu vi que a gente tinha pouca produção. E uma equipe maravilhosa. E uma equipe em Brasília e no Rio de Janeiro. Né? E no Rio de Janeiro, uma equipe de um profissionalismo absurdo também. Então, pessoas como Douglas Silveira, Érico Moreira, Lorena, estou tentando lembrar os nomes, eu sou péssimo para nomes, mas
A equipe da TV Escola era uma equipe especial. E você confiava piamente 100%. mesmo? Olha, era uma equipe assim que se eu morresse hoje, aliás, eu entrei, eu saí, outras pessoas entraram e saíram, a TV Escola continuou sucesso do mesmo jeito, porque a equipe era muito boa. Então, assim, dentro da sua gestão, qual foi o diferencial da TV Escola? Autonomia. Então, foram 4 diferenciais aí. Primeiro, autonomia para a equipe. Porque eu deixava ela trabalhar. Outros diretores não, eles ficavam em cima. Tanto que depois que eu saí, todos os outros diretores viajaram para Cannes, Paris, que não entendiam nada de televisão. Nada. Nunca mexeram com isso na vida. E eu sei porque eu conheci os dois. Foram pessoas, curiosamente, 2 ex-diretores foram 2 ex-funcionários meus, né? E viraram depois diretores, questões políticas, né? Enfim, pessoas boas, competentes, não digo de jeito nenhum. O fato deles terem sido indicados politicamente não tira a competência dos dois, sim, muito pelo contrário, 2 profissionais altíssimos, mas não entendiam nada de televisão. Eu não tenho muita hipocrisia nesse sentido, não. Não entendia nada de televisão. Eu não tinha que ter viajado. Né? Então, o primeiro ponto é esse, eu dei autonomia para a equipe. Segundo ponto, parceria. A TV Escola, quando eu entrei no MEC, ela pagava para as empresas de TV a cabo. Então, a gente pagava um mínimozinho lá, mas pagava porque tinha que ser transmitida nas empresas. Existe uma lei no Brasil que é obrigada a empresa de TV a ter um canal de educação. Tá? Okay. E aí eu chamei todas elas uma vez numa reunião no MEC. E aí eu chamei para os caras e falei o seguinte, ó, eu quero que a partir de agora vocês tenham... E aí o Ministério da Comunicação, na época, teve um papel fundamental, porque estava credenciando um monte de empresas de TV a cabo, só existiam 1 ou 2 no Brasil e abriu para várias. Aí você tinha Oi, Telefônica, essa porra toda aí, todo mundo falando, e aí eles eram obrigados a dar gratuitamente a TV Escola, tanto que até hoje tem toda a TV a cabo, tem no canal de grade, gratuitamente. Exatamente. E eu me lembro que o cara da NET na outra, né, ele falou, olha, na verdade, não, porque nós já temos a TV Escola, a gente já tem a TV Futura. Futura, que é um canal de educação. Exato. E eu falei, não, o Futura não é um canal só de educação. Ele passa propaganda. Ele não pode passar propaganda, não pode passar nada. Tanto que durante a minha gestão... educativo, né? A minha gestão na TV Escola, eu não sei como politicamente eu segurei isso. Não sei dizer, mas eu tinha apoio muito grande do meu secretário. Ele era peça forte política, eu não era político, eu era técnico, mas eu nunca tive nem o ministro, nem o presidente falando na TV Escola. A TV Escola nunca foi um canal político, ela era um canal técnico. Eu tive meu secretário falando na TV Escola como técnico, como convidado técnico, como secretário da Secretaria de Educação à Distância, e editada a fala. Na hora que ele caminhava para o lado político, eu falei, opa, volta, tira e vamos botar só a parte técnica. Esse eu acompanhei, foi um dos poucos que eu acompanhei. Outra Você coisa sabia que poderia acontecer isso? Não, é natural, não é que ele vá fazer política, mas é natural, ele é um cara que tem um cargo político, então é natural que ele fale do ministro, que ele fale do presidente, e aí a gente tirou, não, né? Certa vez eu recebi um chamado da presidência da República, Dr. César Alvarez, uma pessoa também que eu conheci, político, porém muito competente na área dele. É o que eu falei, eu tive muita sorte, eu peguei pessoas políticas, independente dos partidos que eu trabalhei, mas eles eram competentes tecnicamente falando, então eles me davam essa autonomia para trabalhar, e eu conseguia trabalhar com essas pessoas. E o Dr. César Alvarez teve um pedido especial do presidente Lula, que ele falou o seguinte, eu quero o Maurício de Souza numa produção que ele tinha de geografia da Turma da Mônica. Né? Isso chegou na minha mesa, um telefonema lá da presidência da República, olha, aprecio isso aí e tal, vamos agilizar. E eu de tarde liguei para o Dr. César Vieira e falei, não rola, eu não vou fazer. Ele falou, garoto, olha só, não existe essa hipótese. Eu falei, não vai rolar. Ele, ok, venha para a presidência e me explica isso aí, né? E aí fui muito bem recebido, nunca sofri pressão política, assim, vai ter que fazer, nunca. De novo, meu secretário me blindava demais. E aí ele falou, não tem lógica. Eu falei, tem, existe um cara no Brasil chamado Ziraldo. E esse cara tem a Turma do Pererê. E aí, a hora que eu comprar a Turma da Mônica, o TCU vai vir em cima de mim e falar, por que a Turma da Mônica e não a Turma do Pererê? E eles falaram, não, mas o presidente está pedindo. Eu falei, ok. Então ele vai lá e assina, eu mando alguém assinar, o ministro assina, eu não assino, lógico, educação, né? Eu não falei assim, ok, ele vai lá e assina, eu não sou louco, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falei, olha, não dá, juridicamente não dá, eu não tenho como fazer isso. E aí ele falou, ok, né? Chamou o jurídico da presidência e o cara falou, tá certo, tá errado não, mas a gente pode olhar a forma legal. Ele falou, não, se ele tá certo, nós vamos manter a TV Escola assim.
E eu, assim, foi a primeira vez que eu tive contato com ele, né? Acabou a reunião, eu olhei para ele e falei, pô, obrigado pela confiança. Ele falou, não, tem muito elogio do trabalho da TV Escola, nós vamos manter assim. Eu falei, obrigado, né? Então esse foi um momento assim legal. Outro momento da TV Escola, dentro dos 4, foi as compras. Porque eu botei essas 2 empresas na mesa. Primeiro eu chamei minha equipe da TV Escola, e aí eu pergunto que eu te faço, né? Você é um cara de produção, um cara que já viveu esse mundo, quanto custa um filme? Né? Não existe tabela. Né? E aí sim eu abri espaço para corrupção. Né? Não tinha, porque eu falei, mas o dia que eu saísse, e aí? Aquilo era uma porta aberta. Quanto custa um filme? Foi muito engraçado, um outro momento engraçadíssimo que aconteceu na TV Escola, que eu entrei no MEC com um mês, veio a folha de pagamento para eu poder ver. Não era minha obrigação, mas eu pedia, eu queria entender. Porque o MEC é um organismo público, não passa por mim, mas não passa por mim. Porque é uma entidade pública, tem lá o RH que cuida disso. Mas eu tinha dentro da TV Escola algumas pessoas terceirizadas e tudo. Eu falei, eu quero ver a inteira a folha. E aí estava lá, na orçamento da TV Escola, tinha assim, batom, blush, escova, secador, cabeleireiro, maquiador. Porra, é um canal de televisão. Tinha produção própria. Claro. Como é que você paga maquiador no governo? Você me explica? Como é que foi isso? Você imagina, você pega o orçamento e fala assim, peraí, como assim? Só que isso já existia há 10 anos. Já existia isso, entendeu? Eu não fui o criador da TV Escola, ela já existia. E aí aquilo arrepiou a alma. Eu lembro que eu chamei minha secretária, na época chamava Miriam, eu falei, Miriam, olha só, acha quem é do TCU e quem é da AGU, todo mundo, me bota no Ministério Público, bombeiro, polícia, helicóptero, cara, marca uma reunião com esse povo aqui no MEC agora, onde eles quiserem, eu vou. E aí os caras foram muito também, todo mundo muito prestativo. Aí eu botei na mesa e falei, eu quero saber como é que eu posso. Eu lembro que o cara do TCU ele pegou aquilo e falou, você quer ir preso? Porque isso vai ser um escândalo de primeira capa de jornal. Eu falei, a gente tem um problema aí, que isso existe há 10 anos. E como assim? Aí eu expliquei, levei eles para conhecer, eles conheceram toda a estrutura da escola. Os caras ficaram encantados. O TCU foi um puta parceiro. Os caras ficaram encantados. Eles compraram uma série do Maurício de Souza. Eles olharam dentro da lei como fazer isso. Para eles. Eles fizeram, porque eu contei essa história toda depois para eles, e a gente já estava parceiro, a gente contava, os caras, porra, tal, mas aí eles conseguiram um negócio para eles com o Maurício de Souza, daí, usando a nossa estrutura e tal. Os caras eram muito bons, e sem fugir da regra nem nada. E aí o cara, pô, qual o resumo dessa obra aí? A gente mudamos a estrutura de compra da TV Escola. Eu não contratava mais um cabeleireiro, não, eu contratava um filme, e dentro deste filme já tinha que ter previsto o gasto com isso tudo. Então as minhas produções, elas passaram a ter uma precificação. Né? Então eu conseguia medir. Quanto custou essa produção interna, sei lá, um programa chamado Pato, Asas e Balões, que foi um sucesso, e um outro que foi uma encomenda minha, Bits e Bytes, né, que era para ensinar tecnologia para o professor. A gente já tinha um parâmetro de custo. Porque antes era assim, eu comprava essas coisas, ou a produção era no Rio de Janeiro, né, ou a produção era numa universidade federal, que é outra coisa que a gente abriu também. Isso foi uma coisa que na minha gestão eu tenho muito orgulho. Eu usei muitas universidades federais. E eu não admitia que eles terceirizassem. Tinha que fazer a própria universidade. Eu não admitia. Então, assim, eu mandava o dinheiro para federal, porque de federal para federal é mais fácil a transferência. E aí, muita universidade falava, vamos abrir licitação. Eu falei, gente, nem sonhando. Você tem aluno aí dentro, você pode usar aluno. Pô, mas não vai. Eu falei, não interessa, eu quero aluno. Então a gente fazia evento de formação de professores do Brasil inteiro. A Universidade Federal ia lá, contratava o hotel, usava o pessoal do turismo para recepção, usava o pessoal da tecnologia para a parte técnica. Então, era uma forma de você incentivar esse aluno, né? Existiam bolsas para isso, que é permitido, pequenininho, valor mínimo. Mas, pô, pagava o transporte, né? A gente dava alimentação. Então a gente gerou muito legal isso. Então botei essas empresas, depois de precificar tudo isso, então a gente já tinha uma precificação interna. E aí eu tinha uma ideia, sei lá, 100k por hora, sei lá, estou inventando aqui porque eu não vou lembrar. E aí eu reuni essas empresas e falei, a partir de hoje eu pago R$100 a hora e acabou. E eu lembro que um dos caras ficou muito bravo comigo. Ele falou, você não pode fazer. Eu falei, posso, eu sou diretor, eu tenho a caneta, o governo está do meu lado, eu faço o que eu quiser. Eu não fugindo da lei. Eu usei essa frase. Eu falei, posso, a caneta está na minha mão, eu sou o governo, eu não estando fora da lei, eu faço o que eu quiser. E o cara, não, mas está errado. Eu falei, não. Só eu posso comprar. Eu falei, até eu ir no STF provar que eu preciso comprar direto, eu não preciso mais de você. Aí o cara ficou aquele clima na reunião, né? E o cara, não, você não pode fazer isso. Eu falei, eu vou repetir para você. Eu tenho a caneta, eu sou o governo, eu faço o que eu quiser. Se eu não fugir da lei,
Eu faço o que eu quiser. E eu estou fazendo em benefício da nação, que eu estou economizando para os cofres públicos. Então nós temos duas opções. Ou nós continuamos um trabalho saudável, honesto, ou então eu vou para o STF. Eu entro, para isso que existe um negócio chamado AGU, para isso que existe dentro do meu ministério. Eu tenho o poder inteiro, a máquina inteira à minha disposição. Nós podemos trabalhar isso aí. Agora, eu acho que o governo foi feito também para gerir empregos, né? Então, ele contrata empresas, porque esse é o ciclo, né? Funciona assim. E eu não quero acabar com o seu negócio. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu não pago acima disso. Agora, pode ser que tenham exceções. Que eu estou falando da minha. Eu fiz o meu cálculo baseado, eu mostrei o cálculo para eles, fiz o meu cálculo baseado na minha produção. Agora, a gente pode comprar um desenho animado, sei lá, que veio da Disney, sei lá, entendeu? Pô, a gente trabalhou com Muppets, cara, sabe? Da Vila César, né? Aqueles bonequinhos, é da turma da Muppet, né? O Vila César, a gente trabalhou com o bonequinho do Muppet, sabe? Então, não, é diferenciado o preço. Mesmo assim, foi dentro de um padrão que nós estabelecemos. Né? Então... Interessante. E você acha que isso, dentro de uma TV escola para criança, ajudaria demais, né? Não, é um recurso maravilhoso, é lúdico, né? Não só para criança, mas professores. Você quer ver uma série que nós compramos, a série Cosmos, que passou na Rede Globo. Cosmos. Ah, mas estava defasada, a Rede Globo não usava mais, não. A Cosmos até hoje passa e não está defasada. Muita coisa mudou. Nós fizemos um trabalho com a NASA. Com a NASA, direto, telefone. Oi, NASA, tudo bem? O Armstrong está aí, vamos bater um papo com ele. Não, já morreu, não deu mais tal. Porra, a gente falava com a NASA, direto, entendeu? Trabalho com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a TV Escola e a NASA. Esse recurso da TV, né, que é muito interessante. Você acha... Como é que poderia a educação ser mais assertiva aqui no Brasil? Cara, é estrutural. Assim, eu vou fazer uma crítica que talvez os professores me odeiem pelo que eu vou fazer, mas eu completo, eu termino. Tem um episódio de uma entrevista do Fernando Haddad para uma rede de rádio, acho que é CNN, não, CBN, que eu gravei, eu usava muito nas minhas palestras pelo Brasil, que falava que os professores estão vindo das piores escolas hoje, né, dos lugares com pior IDEB. Essas piores escolas estão formando os professores. Não é culpa deles, né? Mas, por outro lado, você tem uma culpa muito grande dos sindicatos, dessa galera toda, porque não existe no Brasil, por exemplo, quer ver um exemplo? Vou simplificar para não falar muito. Você tem hoje ENAD, né? Você tem hoje ENEM, isso mede o quê? Ah, vamos dizer que mede conhecimento? Não é, né? Mas vamos dizer que mede conhecimento. Por que você não tem um concurso de professores atual? Porque ele entra para um concurso público, ok. E depois? Ele não faz mais nada. Não existe nada que eu veja a evolução desse profissional. Eu não tenho um concurso ou um sistema de medição, de métrica da competência desse professor em sala de aula. Esse é um ponto. Segundo ponto, salário. Né? Agora, se nós pensarmos em salário, é a categoria que mais tem gente. Imagina estados e municípios. Eu acho que é que mais se deveria ter mais um salário maior, né? Melhor, pelo menos. Mas é uma área muito difícil, sabe, Picarelli? Quando você entra dentro, quando você entende por dentro, ela é uma área muito espinhosa. Por isso que eu falei, professores podem odiar o que eu estou falando. Não estou contra eles, pelo contrário, eu sou a favor. É uma categoria que, com clipes, é um MacGyver. Você não tem noção do que é. Porque geralmente quando você entra pelo concurso público, né, por exemplo, na UNB, geralmente 16 horas em sala de aula, e as 24 que faltam para dar 40, né? 24, exato. 24 é pesquisa. Geralmente é isso. E sala de aula também, assim, vamos falar os sérios, né? Porque você tem uma galera aí que bota o aluno para dar aula e não faz mais nada. Tem uma galera que está fazendo pesquisa sobre o átomo de 1910 até hoje. Não evoluiu nada. Você tem uma série de professores, desculpa a crítica aí, os colegas vão ficar bravos mesmo, mas eu vivi isso na pele. Então eu posso falar não por achismo. O cara que ele abraçou o teórico que já morreu há 300 anos, a coisa evoluiu e ele não evolui. Você não acha que devia ter, então, uma metodologia mais ativa em relação a isso? Né? E aí, esse outro ponto é interessante que você fala, né? Há mais de 20 anos, hoje se fala muito em design thinking, metodologias ativas e tal. E grandes expoentes que eu trabalhei com todos eles, não parece até hoje aí, sou muito respeitado por essa galera até hoje também, apesar de eu não estar mais atuando com essa turma toda, nem na educação fortemente. Há mais de 20 anos eu falava isso, tanto que eu tenho um livro, que é como uso da tecnologia na educação, quem queremos enganar. Né? Numa época que todo mundo falava tecnologia na educação é salvação. Eu falei, não, ela é meio. O professor Fernando Almeida falava, que ela potencializa, né? Para o bem e para o mal. Então ela expõe as vísceras do bem e do mal. E aí se criou
mito de que a tecnologia salvaria escolas compraram computador, particulares, públicas. O Proinfo, que é o programa que eu coordenava na área de formação, o José Guilherme é da área técnica, era de promoção, é o maior programa de computadores do mundo. Não existe nada igual. Compravam computadores e distribuíam para todas as escolas. Inteiro, né? No Proinfo se criou um projeto, o Carlos Belchovski, o Zé Guilherme, eu sou bem pano de fundo mesmo, chamado Projetor Proinfo, que não existe no mundo. Nós é que criamos. Era um projetor e computador dentro, um dentro do outro. Por que não existe no mundo? Porque a lâmpada do projetor ele é tão forte que ela derretia as placas do computador. Isso foi desenvolvido no Brasil pela Universidade Federal de Santa Catarina. Olha que legal. O projetor Proinfo ele deu tão certo que ele chegou a ser vendido pelas empresas comerciais. Isso é uma dorzinha que eu tinha no peito. Que eles, quando o governo acabou a SED, ninguém fez a patente disso. Porque era patente da pública. A gente não quis patentear. A gente quis deixar pública. Só que aí alguém. Aí uma empresa foi lá e pegou e fez e tal, mas tudo bem, nós continuamos. O MEC não fez a patente, perdeu, porque a gente queria público, era exatamente para desenvolver, a gente não tinha direito disso. Mas eu nunca vi também, é uma coisa que não pegou comercialmente, porque os caras não souberam explorar. Mas por que eu preciso, dentro de uma empresa, por exemplo, ter computador e projetor? Era tudo junto. E era muito mais barato. Na época custava menos de $1.000. É interessante, né? A criatividade de alguém lá que juntou as duas coisas, né? Foi uma ideia do Zé Guilherme com o Carlinhos, que eles viram no Paraná a TV da educação, que eles levavam uma TV grande num carrinho para salas de aula com DVD e tal. Ele falou, por que não junta tudo, né? Computador, tudo ali dentro. Então, o MEC fez muita coisa legal. O MEC fez muito porque nós tínhamos autonomia, né? Então, a gente conseguia trabalhar em cima dessa autonomia com responsabilidade. E aí, como é que você muda essa educação? Formando o professor nessa base, né? E aí eu já tenho uma crítica pesada, porque são pessoas formadas em pedagogia, só que são formadas pelo método pedagógico, só que ensino de adulto é andragógico, não é pedagógico, se educação à distância é eutagógico. Então nós temos um problema de metodologia. Nós tivemos uma evolução de meios, não de métodos. O Brasil não mudou os métodos, né? Se fala muito e se corre atrás do próprio rabo até hoje. Até hoje. Então, o que eu estou fazendo aqui com você, que hoje nós chamamos bonitinho de podcast, era o rádio que a minha avó ouvia em 1930, quando ela acordava de manhã com os programas da Voz do... Não era a Voz do Brasil, tinha não sei o que lá do Brasil de manhã cedo e tal. Então, uma mudança de meio, não de método. O método é o mesmo. Conversa, bate-papo e tal. E pelo rádio, não estou vendo uma imagem. Se eu tiver imagem, é um programa de auditório. Né? Se eu tenho uma aula com PowerPoint, é uma aula expositiva do mesmo jeito. Então, a mudança foi de meio, não foi de meio. Tanto que a gente vê o desespero quando começou a pandemia, das pessoas não sabiam trabalhar nas universidades e tal. Online. Né? E continua. Foi fiz que eu ensino, que eu fiz que eu aprendo. E tudo bem, tá valendo, vamos passar. Só que não foi no Brasil, foi no mundo inteiro. Né? É uma coisa tão nova. Eu tive numa reunião no Chile, do CEPAC, o mundo inteiro estava naquela reunião. O mundo inteiro estava naquela reunião. Foi um dos momentos assim, mais importantes da minha carreira enquanto educador, que eu lembro que chegou, era meio que um sorteio, convidado, eu não estava entendendo, eu estava meio perdido ali dentro, porque tinha gente assim, muito, muito top no meio, sabe? E eu olhava aquilo e eu falei, gente, eu não sou tão top assim para estar aqui, né? Só porque eu sou diretor, mas eu não sou. E aí eu não vou ser modesto, não, eu descobri que eu era top também, eu descobri que eu entendi um pouquinho daquilo ali. Porque chegou na minha fala, eu fui o segundo a falar, por uma ordem ali, o cara falou, e o Brasil, o que tem de tecnologia? Eu falei, olha, eu vou passar vergonha aqui entre vocês, mas eu não tenho nem noção do que fazer. Eu sei que a gente tem isso aqui, a gente está implementando isso, mas eu não tenho noção. Não sei como é que isso vai vir. Isso é novo, isso está tudo acontecendo agora. Eu prefiro passar vergonha e aprender com vocês do que falar e não dar conta de entregar, entendeu? E eu lembro que a mulher da Costa Rica, que estava assim de frente para mim, ela deu uma gargalhada no meio daquela reunião formal, sabe? Aquela coisa, parecia coisa da ONU, num círculo, assim, uma coisa chique pra caramba e tal. Aquela reunião formal, ela deu uma gargalhada, aí o cara do Chile do meu lado, cara, não tô acreditando. E eu falei, cara, que vergonha, que vergonha. E aí o cara dos Estados Unidos pega e fala, olha, você e todos nós. Não, já que você falou isso, vamos, né? Ufa, vamos aliviar aqui, porque vamos fazer ao contrário. Alguém aqui sabe o que fazer? Porque foi muito engraçado, que o cara pegou a palavra e falou, vamos fazer o contrário? Alguém aqui sabe o que fazer? E ninguém sabia o que fazer. O mundo não sabia o que fazer com isso. Todo mundo tinha um monte de projeto. E aí, todo mundo levou os seus projetos para apresentar, sabe?
Eu podia levar lá, TV Escola, levava um monte de coisa, porque a gente começou a integrar. Saía da TV Escola, ia para a mídia também, que ia para aquilo, que ia para o computador, que ia para a aula escrita. A gente integrou. E a gente tinha um orgulho daquilo ali, né? O Bits e Bytes, pô, foi um sucesso lá nessa reunião, essa série que eu levei. Mas, ok. É porque o Brasil, do Brasil eu sempre espero uma criatividade diferente, né? Alguma coisa nova, né? Mas, sabe assim, era ok, legal isso aí, mas e aumentou o que o IDEB? Né? Aumentou o que o potencial das crianças? Isso diferenciou em quê? Porque assim, as crianças estão mais tecnológicas e tal. Tá, e aí? Tá mais tecnológico. Hoje, por exemplo, os estudos estão apontando que as crianças que deveriam estar falando, sei lá, perto de 2 anos, estão começando a falar com 3. Estão atrasadas na fala, mas não estão atrasadas, mudou a tecnologia. Então o contato mudou. Houve uma mudança radical nesse sentido. A criança hoje é da tela. É isso que eu ia falar. A criança pega o celular com 2 anos, 1 ano e meio, começa a ver YouTube e começa só a ouvir, ver. E não necessariamente está ouvindo, exatamente. Está jogando, às vezes está brincando, mas não está ouvindo. Só está absorvendo, não está contra... não está tendo a troca. Exatamente. Então você vê pais trabalhando o tempo todo, mães trabalhando o tempo todo, não tem mais a ideia da babá, não tem tudo isso. Mudou muita coisa. Eu lembro uma vez que eu estava vendo um estudo na época do MEC que estava tendo uma crítica muito grande aos videogames. Que essas crianças vão perder a coordenação fina e tal, é só joystick e tal. O médico opera como hoje? Com joystick, né? O piloto do avião dirige como? O pilota, né? Dirige não, como? Com joystick. Então, esses médicos atuais, eles foram preparados lá atrás, né? Então, existe o pró e o contra disso aí. Claro. Isso é que tem que ser analisado. E qual é a briga, para mim, na minha opinião? Primeiro que a gente importa o modismo geral. Nós e outros países também, tá? Não é coisa de brasileiro só, não. Só que a gente não sabe para que lado vai, só sai replicando. Porque politicamente é bonito, dá voto, sabe? É legal. E ninguém pergunta ao professor se ele quer. Quando a gente chegava com os computadores das escolas, sabe? Eu tive diretor que chegou para mim e falou, não quero. Eu falei, você tá louco? Como assim não quer? De graça, a gente comprou tudo, móvel. Ele falou, e a luz da escola que não vai aguentar, que eu vou ter que trocar a fiação inteira? E a grade, e se roubarem? Porque se roubar, o diretor é culpado. E ele responde criminalmente. E se quebrar? É mexer tudo, né? E se quebrar? Aí o que eu comecei a descobrir? Eu comecei a estudar por conta própria e cheguei à conclusão que várias pessoas já chegaram por analogia. O brasileiro faz a lei para depois para ver se dá certo ou não. Ele inventa, entendeu? Então ele cria o projeto e joga. Não existe planejamento. Ele simplesmente cria. Vamos jogar aí. Computador nas escolas, vamos fazer. Beleza. E nós chegamos à escola. Cara, essa foi muito engraçada no Pará. Que eu cheguei para ver, que eu fazia questão de visitar as escolas, né? Era uma coisa também, que meu secretário ele falou, não é teu papel, você é diretor, cara. Mas você quer ir, você vai. Eu falei, claro que eu quero ir. Primeiro que era o diretor, tinha lugar que eu chegava, tinha banda de música me esperando. Olha só. Entendeu? E aí o prefeito vinha, o secretário de educação do lugar, porque para eles era o MEC pela primeira vez pisando naquele lugar. Né? É a ideia da autoridade mesmo. E era um diretor, não era mais um funcionário do MEC, não, o diretor veio. Então eu comecei a perceber que era importante essa figura pública do diretor. Né? E era engraçado que eu visitava as escolas no mês de junho, julho, e junho e julho é festa junina, né? E para um diretor de uma escola, a merenda é motivo de orgulho. E eu odeio canjica. Você não tem noção que eu odeio canjica. Eu tenho ódio de canjica. E eles chegavam com canjica e o pessoal da minha equipe falava, nossa, ele adora. Dá canjica para ele que ele adora. E tinha que comer, porque é uma ofensa. Claro, né? lógico. A gente sabia todo orgulho. Eu falei, olha, eu estou um pouco... mal, pode só me dar um pouquinho, tá? Eu odeio a tal da canjica. Mas a gente via a importância de estar perto. Então, nós chegamos na escola do Pará, que os computadores estavam todos encaixotados. Só que tinham 6 meses que ele estava encaixotado. Aí eu cheguei para esse diretor e falei, olha, tudo bem, né? O que eu preciso fazer para esse computador sair da caixa para a sala de aula? Eu não quero que o senhor tenha gasto, a gente vai correr atrás disso, eu vou no prefeito, eu vou no governador, a gente dá um jeito. Ele falou, fácil, bota a luz da escola. Não tinha nem a escola não tinha energia, cara. Como assim? Como que a escola recebeu o laboratório sem energia? Como é que ninguém mapeou isso na área técnica, cara? Então, assim, direto. O povo fazia. Ou seja, as coisas. Aquele que você falou da estrutura, né? Você teve a boa ação, obviamente, a intenção de querer botar um computador lá, só que você não sabia que lá no Pará, por exemplo, na escola não tinha luz, que é uma coisa absurda. Tem uma equipe para isso, entendeu? Tem uma equipe. Então, o que era a ideia? Talvez ajustar isso aí. Não tem planejamento. Os feudos não se falam, entendeu? As áreas não se falam. Então, como é que eu sei que aquilo tem, como é que não tem? Eu vou lá e troco. Eu pego o telefone e ligo. Fulano, vem cá, pode fazer?
Tinha a secretária Maria do Pilar, que era secretária da Educação Básica. Nossa, a gente fez grandes projetos com a educação básica. E, de novo, excelentes pessoas que eu trabalhei, independente de política, excelentes pessoas. Porque eu entrava na sala dela, ela me dava essa liberdade, lógico, né? No horário Claro. que ela podia me receber, era uma secretária de Estado, né? Não é qualquer pessoa. Acima dela só o ministro e o presidente, né? Então, mas ela recebia, ela falava, o que vocês estão fazendo? Eu falei, olha, a gente pensou em fazer isso e isso. Ela, nossa, pega fulano, ciclano, disponibilizava a equipe, ela e o Carlinhos conversavam e tal, eles conversavam, a gente executava, mas a gente tinha essa liberdade. Eu tinha liberdade para entrar na sala do Dr. Henrique Paim, que era o secretário executivo, né? Não, eu não tinha, o Zé Guilherme, por exemplo, tinha muita liberdade, Fernando Haddad, eu já não tinha, ele já não batia muito comigo, não. Me respeitava e tal, mas assim, eu era mais distante, até porque eu não era político, eu era bem técnico. Sim. Né? E tivemos alguns momentos assim desagradáveis. Certa vez ele pediu para a gente comprar. Você vê que o próprio ministro precisa de assessoramento, né? Ele recebeu o Cândido Portinari Filho, né? Que era um senhor e tal, e ele pediu que a gente botasse o catálogo Raisonné. Isso foi antes de entrar no MEC, inclusive, esse pedido, como diretor. O catálogo Raisonné em todas as escolas públicas do Brasil. E passado um ano que eu já estava como diretor, ele me chama na sala dele e fala, olha, quanto tempo você está aqui no MEC? Eu falei, o senhor me chamou, tem um ano que eu voltei, né? Ele falou, mas tem 2 anos que eu tenho, um ano antes de você chegar aqui, ou seja, 2 anos, que eu dei uma ordem. Eu sou ministro, eu dei uma ordem. Eu quero saber por que ela não foi executada. Eu falei, ministro, eu não assino. Você está louco? Quem que você pensa que você é, cara? Eu falei, um cara que o senhor contratou para não sair na primeira página do jornal. 39 objeções do TCU. Você já tinha um respaldo do TCU. Totalmente. E do jurídico do MEC. E aí foi uma coisa muito legal, que eu sei, era uma ordem de um ministro. Esse ministro é um cara que almoçava com o presidente da República. Esse ministro é um cara que frequentava a casa do presidente da República. Não é, não é qualquer coisa, é um ministro. Né? E aí o cara chamou o jurídico, o doutor Mauro do MEC, que ele falou, o Demerval está respaldado, são 39 objeções do TCU. Nesse mesmo dia eu recebi telefonema de mais 2 outros ministros perguntando por que eu não comprei. Como assim o Brasil vai perder uma obra dessa de Cândido Portinari? Como assim o MEC não vai botar nas escolas públicas? Foi porque a escola pública não tem, só de direito autoral era 11 milhões. Como é que eu falo isso para a população? Olha só, eu gastei 11 milhões, você não tem merenda, nem tem telhado, mas eu tenho 11 milhões do catálogo Raisonné, entendeu? Fica aí, catálogo. E o ministro acatou. Claro. Ficou bravo, claro, né? Afinal de contas, ninguém avisou isso para ele antes. Alguém tinha que ter dado esse respaldo para ele antes até de entrar no MEC, né? Você falou, né, de assessoria. Exatamente, mas ele, na mesma hora, ele acatou, sabe? Eu acho que depois daquele dia ele não gostou muito de mim, não, mas ele nunca mais me chamou lá. Demerval, você é um rapaz, um homem, né, cheio de experiência. Você se sente um homem realizado? Ah, me sinto bem realizado. Eu brinco muito com as pessoas, amigos, meus parentes, funcionários, assim, que na vida pessoal me sinto muito realizado. Na vida, sei lá, de bens materiais, falta a minha Mercedes. Eu ainda vou ter uma Mercedes. Ah, é? Né? Eu ainda quero ter minha Mercedes. A resposta é o seguinte, era falta alguma coisa? Mercedes. Falta a minha Mercedes. Eu ainda vou ter minha Mercedes. E olha que eu tive chance de comprar e fui pão duro, não comprei. Eu fiquei com medo de pagar seguro. Falei, esse carro vai ser... Não adianta comprar, né? Tem que manter. Mas tudo que eu quis eu consegui na vida. Eu não posso reclamar, não. Assim. Com certeza. E qual que você acha o seu maior legado? Acho que foram os alunos que passaram por mim. Você está em sala de aula agora? Atualmente eu trabalho com a psicologia, eu sou psicólogo hoje também. Atualmente eu trabalho numa universidade aqui de Brasília, grande, chama Unieuro, eu sou neuropsicólogo, me especializei na neuropsicologia. Então, meu legado é formar pessoas. Né? Eu falo para eles, eu não vim aqui fazer amigos, eu vim formar profissionais. E ao longo da minha carreira eu formei muita gente, tanto técnica, só ali aprender a mexer no mouse e apertar lá no Excel, e fiz grandes amigos, mas formei também muito aluno, desde o ensino médio até a faculdade. Né? Interessante. Você tem algum ídolo? Essa é uma pergunta boa. Acho que eu tive vários ídolos, sabia? Eu não tenho um ídolo. Né? Uma pessoa que eu falei assim, do Roberto Dinamite, e, apesar de eu não ser vascaíno, eu sou cruzeirense. Da cruzeirense. Oh, mas a história do cara, né, de pegar 300 ônibus, ir lá treinar, um Zico, treinar no esporte. Você no esporte é um cara que me incentivou pra caramba. Eu costumo dizer assim, Giovanni Casino, que foi meu grande treinador de saltos ornamentais, também, né? Hoje você vê Ricardo, essa turma toda. Né? E quando eu falo você, assim, ao entrar no esporte dos saltos ornamentais, que eu entrei, quando eu te via saltando, entrei ali com 17 anos, sem chance nenhuma, e o treinador parar o almoço dele para te treinar. Então, na hora do almoço ele o Giovanni ele parava. Eu te acompanhava nos saltos, um dia eu falei, poxa, eu quero brincar disso aí, eu tenho chance? Ele falou, tem.
Tá com 17, você nunca vai chegar no campeonato. Sim. Primeiro você não entra mais no brasileiro, acabou, né? Pelo Você não tem menos. mais chance. É. Mas tem aí um futuro e tal. Eu falei, pô, então eu vou ver, quem sabe eu treino. Ele falou, não, vem na hora do almoço que eu te treino. Porque eu trabalhava, era funcionário público, certo, né? Os meus chefes, todos eles. Nossa, CEPA, hoje, Microsoft, Ministério da Educação, tanta coisa. Multinacional Né? são 3. Quantos livros você já publicou? Tem uns 10 livros. 10 livros já? Deve ter 10, 11 livros. Mas tem assim, tem um gatilho aí que a gente tem que ser muito honesto. Eu tenho alguns desses livros foram publicações próprias. Né? O que é publicação própria? Não foi para uma grande editora. Eu fiz para poder soltar, por exemplo, Uso da Tecnologia na Educação. Quem queremos enganar foi um livro que eu fiz, ISBN, tudo bonitinho, dentro da regra, mas lançado para a comunidade educacional do Proinfo. Então, de graça, tá aí. Entendi. Quem quiser baixa, eu tenho um site, essas coisas que eu tinha, o cara baixava e tal. Mas eu tenho alguns livros que foram comerciais, de editora. O meu último agora foi na área de psicologia. Eu fui o primeiro psicólogo no Brasil a escrever um livro a respeito de uma metodologia chamada avaliação terapêutica. Avaliação terapêutica. É uma metodologia. Isso é outro papo para outro momento. Que coisa boa. Demerval, o que você não fez em algum momento da sua vida que você faria agora? Essa é outra pergunta maravilhosa. E eu acho que eu estou fazendo agora. Não é que eu faria, eu estou fazendo agora. Eu hoje dou mais valor para mim, para minha família. Eu me permito mais hoje. Oh. Eu acho que eu trabalhei muito, né? Meio workaholic mesmo, ainda sou. Não vou mentir, não. Eu sou aquele cara que fim de semana se der bobeira, trabalho e tal. Mas hoje eu me permito mais. Eu me permito errar, eu me permito tentar. Se aceita mais, né? Assim, deu. Não deu, ok. Exemplos bobos, né? Eu me permito a não trabalhar de manhã. Com ou sem dinheiro, passando aperto ou não, entendeu? Passando aperto ou não. A não ser que falte comida. Se não tiver faltando a comida dentro de casa, eu me permito a não fazer isso. Eu tento, né? Então eu já não trabalho, por exemplo, segunda, quarta e sexta eu não trabalho de manhã. Sim. Eu faço se bem que quarta eu já abri a sessão, porque eu fui dar aula, né? Mas aí para mim é prazer. O dar aula, por incrível que pareça, para mim é um prazer. Não é trabalho, não, é prazer. Para mim é um prazer. O trabalho é preparar a aula. Eu não tenho muita paciência para a parte burocrática das faculdades, não. Eu sou aquele cara que gosta de entrar em sala. Então eu acho que eu me permiti mais isso. Mas isso não tem a ver só com a idade, não, sabe? Isso tem a ver com várias coisas da vida, perder parente, perder um monte de coisa, que você começa a ver o seguinte, tá, e aí? Né? Também não dá para ser hipócrita e falar, não, vamos viver de luz. Não, precisa trabalhar. Claro. Cara, o mundo é capitalista e eu não gosto desse papo, a culpa é do modelo neoliberal capitalista. Não, é o modelo que eu tenho. Me dá outro modelo, então, que substitua isso. Não tem. Então, não vem com bababá, blá, 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 mimimi pro meu lado, não, porque o mundo é esse e eu tenho que acordar e trabalhar e várias pessoas fazem a mesma coisa. Eu não nasci em berço de ouro, né? Então, eu preciso correr atrás. Eu gosto de uma metáfora muito simples que eu vi uma vez. Eu não sei quem foi que criou essa metáfora. Mas a vida é igual um shopping, uma rodoviária que tem escada rolante e escada normal. Tem gente que chega, a escada rolante te joga para cima naturalmente. Você não precisa ver esforço nenhum. Você chegou lá, você subiu. Ou você tem dinheiro, ou tem sorte, ou a família tem influência, não interessa. Você chegou lá. Né? Outras pessoas sobem degrau por degrau da escada sem ser rolante. Outros sobem degrau por degrau com um monte de gente descendo a escada normal. Né? Só que tem uma grande maioria, meu irmão, que está tentando subir a escada rolante que está descendo cheia de gente. Mas vai chegar do outro lado. Né? E aí eu gosto muito dessas metáforas. Né? A filosofia lá atrás, o ecumenismo da filosofia, é muito legal, que ela fala assim, não é o que a vida faz de você, é o que você faz com o que a vida faz de você. E isso eu aprendi muito no esporte. É isso assim, né, que eu te falo, assim, pessoas como você que eu agradeço na minha vida. Porque o esporte me ensinou o principal da vida. Cair, meu. A gente nasceu perdendo, a gente nasceu ganhando, não. Cair. Né? Então eu caio, levanto e caio, levanto. Na época que eu tive empresa, eu quase fali 3 vezes. Nossa. Você pegar meu currículo, eu nunca fiquei mais de 5 anos em empresa nenhuma, só na minha própria. A cada 5 anos eu estou mudando. E a vida foi levando. Foi planejado alguma coisa assim, a maioria não. Onde eu sonhei em trabalhar numa Microsoft. E detalhe, eu não falava inglês. Entendeu? Eu falava assim, eu fome jantar, você levar amanhã, entendeu? Foi. E fui gerente educacional dessa empresa. Né? Não fui qualquer coisa, eu passei por essa empresa, eu deixei minha marca lá. Essa empresa usou um material que eu desenvolvi para treinar os professores do Brasil, foi meu material. Eu posso dizer que a maior empresa do mundo usou um material que eu criei para ensinar o Windows hoje Excel para a escola pública brasileira. Só que eu ensinei isso há 15 anos e tal, e essa empresa um dia chegou, no auge da tecnologia dela, ela entrou num município do Brasil que tinha o Windows 95. E um olhava para o outro, eu achava engraçadíssimo, que os caras lá falavam, porra,
Nem existe mais isso há mais de 10 anos. Isso, os caras estavam usando. Como é que a gente faz isso? É o que a escola brasileira tem. E o pessoal, gente, a gente não tem material para isso. Eu falei, tem. O pessoal, como assim, Demerval? Não tem material. Eu falei, tem. Cara, onde você achou esse material? Eu falei, eu fiz esse material, eu tenho esse material. Eu sou da Microsoft, eu dou para a Microsoft. É meu material, eu sou funcionário da casa. E eles usaram meu material. Então você vê assim, pô, uma coisa que eu criei, a maior empresa de software do mundo. Ela usou meu material. É um puto orgulho. Isso é verdade. Entendeu? Demerval, o tempo tá acabando, infelizmente. Ó, para sua câmera ali, por gentileza, deixa uma mensagem qualquer uma, para quem estiver nos assistindo. Você é redundante na mensagem, mas é de verdade o que eu acredito, né? Assim, a vida é feita, ela é difícil, ela não é fácil. É muito bonito você ver nível de autoajuda, né? Eu gosto do Leandro Carnal quando ele fala isso, né? Pega aquela autora do Segredo, né? Que ele fala que ele tem vontade de empurrar do pé e fala, agora pensa que você vai voar, né? Não é isso. A vida não é autoajuda, né? A vida é você construir, você se reinventar, independente de política, de metodologia, de partido, de qual modelo econômico que a gente está vivendo, não interessa. Não é o que a vida faz, é o que eu faço com o que a vida fez, entendeu? Porque eu tenho uma escolha. O esporte me ensinou isso. É cair, levantar e continuar. Você pensa um atleta olímpico, o cara treina 4 anos, por uma fração de segundos ele perde. 4 anos da vida dele. Ele simplesmente levanta e treina mais 4 anos. É verdade. Esse é o mundo. Demerval, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você. Muito obrigado, adorei. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, gente. Até a próxima.